Good evening, boa noite a quem está chegando agora. We are just about to begin this class. We are going to solve some questions from the C1 test from Cambridge. Então nós vamos resolver algumas questões da prova de Cambridge C1. São atividades que eu tirei do próprio site de Cambridge, samples lá da prova. E a gente vai começar com aquela questão na qual a gente tem que preencher as lacunas. Ponto. Simplesmente ler o texto e preencher as lacunas. Ou seja, parece difícil, mas na verdade não é tão difícil se você conhece o idioma, se estudou para a prova, porque são palavras geralmente que têm uma obviedade para estar ali. Então, vamos começar o primeiro texto. The origin of language, portanto, a origem da linguagem. The truth, blank. Nobody really knows how language first began. Então, o que a gente precisa observar aqui é que a pessoa está dizendo a verdade, lacuna. Que ninguém, aqui vai ter um that, que no inglês está omitido para começar a oração nova, uma conjunção, que a gente vai precisar falar. Então, seria a verdade, blank. Que ninguém realmente sabe como a linguagem começou, né? De fato, ele first began, como é que ela surgiu lá os primórdios mesmo, né? Então o que a gente precisa perceber é que falta um verbo, aqui o verbo to be. A verdade é que ninguém realmente sabe como a linguagem começou. Portanto, se eu quero o verbo to be conjugado aqui no presente para a terceira pessoa do singular, uma vez que o sujeito aqui é o the truth, então eu venho aqui simplesmente, ou seja, o famoso verbo to be, a primeira resposta ali da questão de uma prova de C1, né, de avançado, nível avançado. Muito bem, so the truth is nobody really knows how language first began. Então, sempre lembrando que tem um pronome aqui que ficou omitido no inglês, mas eu poderia botar, né? The truth is that nobody really knows how language first began. Sigamos. Did you all start talking at around the same time, blank of the manner in which our brains had begun to develop? Então, primeira coisa, percebam que a gente precisa aqui. A pessoa começou, né? Did we all start talking? Nós todos começamos a falar. Então, aqui uma pergunta de past simple. Puxou o verbo aqui principal para a forma original e esse ing está sendo causado pelo start, começar a fazer alguma coisa. Está numa forma substantiva ali. Portanto, nós todos começamos a falar at around the same time, mais ou menos em torno da mesma época. Aí o que a gente vai precisar aqui, olha, por causa da maneira na qual os nossos cérebros começaram a se desenvolver, então aqui eu preciso montar uma explicação por causa da maneira. E aí já tem a preposição of aqui, que vai se juntar com uma outra palavra e vai fazer uma preposição em frase. Uma mesma palavra que pode também ser uma conjunção, né, que faz o porquê. Então, se eu consigo detectar que eu preciso disso aqui, vejam que é uma palavra bem simples, because. Que seria a mesma coisa que due to. Mas quando ele bota esse of aqui, ele está trancando a gente. Então, a pergunta vem, ó, did we all start talking? Nós todos começamos a falar mais ou menos em torno do mesmo tempo, por causa da maneira na qual, aqui ó, vai começar uma oração adjetiva aqui, os nossos cérebros tinham começado a se desenvolver e fez um past perfect ali. Então veja que as duas palavras, né, verb to be e um because, palavras básicas na verdade. Então o mais importante é conseguir reconhecer o que eu vou precisar aqui, né, que tipo de classe gramatical de palavra e por aí vai. Vamos seguir. Although there is a lack of clear evidence, people have come up with various theories about the origins of language. Então começou com although, uma conjunção aqui ó, de adversidade, embora haja uma falta de prova, de evidência clara, né, as pessoas have come up with, surgiram com várias coisas, produziram várias teorias, veja que é um have come up até hoje, fez um phrasal verb aqui, come up with. Então surgiram, criaram várias teorias sobre as origens da linguagem. One recent theory is that human beings, human beings não, é porque tem uma janela aqui do chat na minha frente. Então, voltando aqui, one recent theory is that human beings have evolved in blank a way that we are programmed for language from the moment of birth. Então, veja o que está acontecendo aqui. Uma teoria recente é que os seres humanos se desenvolveram, aí eu tenho uma lacuna, tenho a palavra away, e tem um that aqui puxando uma oração começando depois desse way. Isso aqui, né, tá claro para mim que vai ser, porque já fiz várias atividades dessas. Então o que vai aparecer aqui? Ó? Uma teoria recente é que os seres humanos se desenvolveram de tal maneira que nós somos programados para a linguagem, né, a partir do momento do nascimento. E aí tem uma palavrinha aqui clássica que vai entrar aqui para fazer essa ideia de tal maneira para puxar esse que para cá. Eu até separei ali embaixo um exemplo do dicionário, como é tão comum a estrutura, e aí pensar que palavra é essa aqui que vai entrar, né, antes da frase substantiva. Veja que tem aqui um artigo, né, e um substantivo. É uma palavra que pode se combinar então direto ali com substantivo.
E aí vai se juntar aqui para fazer a ideia de tal maneira. Such é a palavra que a gente precisa. Então aqui, quando eu vejo assim, in such a way, ó, in such a way, tem in, tem o away, depois o that começando, é um caso clássico para essa estrutura. Eu até separei aqui embaixo, ó, um exemplo do dicionário. In such a way, ele vai pegar um exemplo ali, mostrando como isso aqui já faz uma colocação aqui, uma frase, né? Ó, I tried to tell her in such a way that she wouldn't get offended. Então ela vem, ó, eu tentei contar para ela de tal maneira que ela não fosse ficar ofendida. Então ali pela estrutura eu consigo, né, perceber que é essa frase que eu estou precisando montar. Voltando aqui para cima, então temos ali, ó, one recent theory is that human beings have evolved in such a way that we are programmed for language from the moment of birth. Ou seja, uma teoria recente é que seres humanos se desenvolveram de tal maneira que nós somos programados para a linguagem desde o momento do nascimento. Ó, in blank words. Então aqui, ó, em outras palavras. Vai fazer uma expressão clássica também. Ó, language came about. A linguagem surgiu. Outro phrasal verb aqui, ó, come about. Surgiu como resultado, as a result of an evolutionary change in our brains at some stage. Ou seja, em outras palavras, a linguagem surgiu como resultado de uma mudança evolucionária, ou evolutiva, fiquei na dúvida agora do português, nos nossos cérebros em algum estágio, em algum momento. Então, quem vai montar essa expressão aqui em outras palavras é in other words. Já está prontinho lá, se você for adicionar um idiom. He was economical with the truth. Ele era econômico com a verdade, ou seja, não gostava muito de contar a verdade. Ah lá, in other words. Fez um eufemismo ali, ó, em outras palavras. He lied, ele mentia. Então, já é um idiom prontinho ali, eu só tenho que conhecer e entender. Que é um I mean, quando eu estou falando, né? Às vezes eu falo I mean. Dá-se daí em outras palavras, I mean. Language came about as a result of an evolutionary change in our brains at some stage. Language blank will be programmed into the brain, but blank this, people still need stimulus from others around them. Olha aqui, temos aqui o well e temos o be aqui. O verbo to be dessa forma está dizendo para a gente que ali na frente vai entrar um auxiliar que pede o verbo da sequência direto na primeira forma sem o to. Caso clássico dos modais. Will, should, may, might, principalmente com esse well aqui na frente. Então, o que a gente vai precisar construir aqui no inglês, né, trazendo para o português, seria a linguagem pode muito bem estar programada no cérebro. De fato, ela está lá. Então, eu preciso de um modal aqui. 3 modais podem me atender aqui para essa situação. Could, may or might. Eu gosto mais aqui do language might as well be programmed into the brain, mas você pode usar may well and could well. As 3 estão lá aceitas na resposta, lá no key. So language might well be programmed into the brain. Ou seja, a linguagem pode muito bem estar lá programada no cérebro. De fato está. É isso que a gente vai mostrar com isso aqui. But, mas, olha o que eu vou ter que montar aqui. Apesar disso, as pessoas ainda precisam de estímulo de outros, né, em torno deles, dessas pessoas. E aí também eu tenho que saber quem eu vou juntar aqui uma preposição que vai dar essa ideia de apesar disso. Disso do fato da gente já ter isso programado no cérebro, mas tem um estímulo exterior que eu preciso também, é o que está sendo dito pelo texto. Quem vai cair bem aqui fazendo isso é o despite. Despite this, não estaria uma preposição. Poderia ser também, né, in spite of this, mas a prova pede para a gente botar uma palavra aqui apenas. Se eu fosse usar spite, eu teria que criar uma locução que é in spite of. Eu não posso botar 3 palavras ali, mas teria o mesmo efeito. In spite of this. Então ali o but você mostrou que é a concessão, mas apesar disso, apesar do fato que foi dito atrás, as pessoas ainda precisam de um estímulo de outros em torno deles, ou delas, das pessoas. From studies, então veja bem, a partir de estudos, we know that blank. Children are isolated from human contact and have not learned to construct sentences before they are 10. It is doubtful they will ever do so. Então, olha só, a gente já vai concluir que a gente precisa de uma conjunção aqui, que pode ser quando, pode ser se. Então, nós sabemos que o que? Tarará, tarará, tarará. Esse que está puxando lá na frente é duvidoso, mas ele vai explicar o que? Que quando as crianças são isoladas do contato humano e não aprenderam a construir frases antes, né, de que elas tenham 10 anos, before they are 10, aí vai agora concluir. Nós sabemos que, agora que eu vou lá, bom, é duvidoso que elas, né, irão conseguir fazer isso algum dia. Will ever do so.
Então aqui preciso de uma conjunção. Então pode ser when, pode ser o if, ambas vão bem aqui. Whenever também poderia entrar. When. E aí continuamos. This research shows, if blank else, that language is a social activity, not something invented, blank isolation. Então olha o que está sendo dito aqui. Essa pesquisa mostra, né, esse if é alguma coisa que vai se construir com else, eu já conheço a expressão, sei que é uma coisa do tipo no mínimo, pelo menos, poderia ser um at least, né, fazendo essa função aqui, que a linguagem é uma atividade social, não alguma coisa inventada em isolamento. Vou precisar de uma preposição aqui para construir essa locução. Bom, essa aqui, né, se você for ao dicionário, buscar já vai estar prontinha quem é. Olha aqui, if nothing else, que tem a the very least, da ideia de pelo menos. Então, para quem já conhece a expressão, sabe que ali eu preciso de nothing para construir essa ideia. Pelo menos, então a pesquisa mostra, né, se no mínimo, pelo menos, se nada mais, that language is a social activity, not something invented, blank isolation. E aí, para isolation, eu preciso saber que a preposição é in. Também já vem lá no dicionário prontinho, para quem está estudando os livros. The flu patients who were highly contagious were kept in isolation. Lembra-se, em isolation, esse S não vibra, não é Z, vai fazer um S. Os pacientes com a gripe, flu, que estavam altamente contagiosos, who were highly contagious, olha o highly aqui, uma locução boa de advérbio com adjetivo, foram mantidos em isolamento. So, in isolation, quem está pedindo ali essa preposição é o substantivo isolation. E terminamos essa primeira parte.